O episódio 1129 de One Piece foi uma tragédia. Passamos momentos de dor, de choque e de tristeza absoluta. A escravização da família do Kuma, as agressões brutais sofridas pelos Tenryubitos, as lágrimas, a morte dos seus pais e principalmente o esquema de cores do Figarland Garlin. O que a Toei Animation está fazendo em 2025? Eles são, de novo, os criminosos? Ou será que eles simplesmente odeiam personagens loiros? Inclusive, a confirmação do cabelo de Figarland Garlin levanta uma hipótese muito real e interessante. A mãe de Shanks é ruiva, então para o Yonkou, a alcunha o Ruivo acaba se encaixando perfeitamente a uma identidade libertadora das suas terríveis raízes. Raízes essas foram brutalmente exploradas no episódio 1129 de Dentro de Marijoa. Então, fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, review do episódio 1129 de One Piece, deixa o like, se inscreve, linkzinho na descrição. E eu quero saber, é a cor mais criminosa de um dragão celestial da história? Figarland Garlin é um palhaço de circo? Claro que a gente vai comentar sobre isso, comentar sobre o cabelo dele é louro, sempre foi louro, como isso também revela algo sobre o Shanks, obviamente, a mãe dele, e também vamos comentar muito mais coisas, porque quem viu o episódio sabe, esse episódio foi simplesmente sensacional, absurdo, porque a maneira que começaram a tratar o flashback do Kuma, certamente vai ficar marcada na história. Então, é isso galera, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, chama a vinheta, Lanzito! Algo que impressiona no episódio 1129 é a consistência do ritmo que a história é contada. Porque, mesmo que a gente tenha momentos de clímax emocional e momentos mais tranquilos, você sente que você está constantemente caminhando para algum lugar específico. E esse lugar, certamente, é o início do flashback do Kuma e da Bonnie, principalmente o turbilhão emocional que ele te joga. E ele faz isso de várias maneiras, com criatividade, com time, com efeitos sonoros, com momentos de silêncio, grandes momentos de animação, boas adaptações de momentos mais estáticos e também técnicas que evocam o que há de melhor no aspecto emocional de One Piece. A perspectiva do episódio abre do ponto de vista da Marinha. Tanto o Doberman quanto os marinheiros não estão exatamente preparados para aquele acontecimento, mas você nota pela diferença de patentes também a diferença de tratamento, porque Jay Garcia Saturno não pode nem ser observado por marinheiros de patente mais baixa, e através dessa reação assustada desses marinheiros que entendemos que esse perigo não é simplesmente uma coisa de pirata ou marinha, e sim um perigo muito maior que indiscriminadamente considera todos os outros abaixo de si. E o Oda é genial na didática de quadro a quadro, isso é bem representado também nessa adaptação. Por quê? Primeiro você vê os marinheiros surtando, porque eles estão reagindo à chegada do Jay Garcia Saturno, que já ficou muito assustadora semana passada, e aí depois você vê o Doberman tendo que chegar na ação para entender o que está acontecendo, quando ele começa a ver os raios de energia emanando pelo céu, né? Aqueles raios roxos do Jay Garcia Saturno. Pum, Gepou pra lá, e ele chega pra ação reclamando da Bonnie, né? Tem uma aranha demoníaca, doença pura emanando por aí, simplesmente pegando uma garotinha de 10 anos na mão, e o Doberman, obviamente, está culpando a Bonnie por ter simplesmente dado uma esfaqueada ali no peito dele. Mas óbvio que faz sentido porque os Goroseis são a autoridade máxima do governo mundial. Então eles estarem sendo esfaqueados é simplesmente uma das maiores atrocidades que um pirata pode cometer. Pensem como a bandeira do governo mundial queimada lá em Enies Lobby era muito simbolicamente importante. Agora a gente está esfaqueando o peito dos Gorosei, né? Infelizmente isso não faz diferença nenhuma, porque Jay Garcia Saturno, da maneira mais nojenta possível, retira a espada do seu ferimento e você vê aqui o sangue secar. Tô aí já dando a dica da regeneração, que é muito bem notada pelo Frank, assim como o Oda conseguiu fazer lá na adaptação do mangá. Mas antes dessa cena da espada, a gente tem que comentar como também o poder de Jay Garcia Saturno está muito bem representado. A gente vê os olhos vermelhos ali, o laserzão, a aura que ele usa para tanto derrotar a Bonnie, já tirar ela de ação ali do peito dele, quanto também para travar o Sanji, né? Deixar ele ali tomar um dano realmente inevitável. A essa altura, o Jay Garcia Saturno é um quebra-cabeça insuperável. Tanto o Luffy está completamente exaurido, quanto o Sanji também está lutando contra um personagem de nível de poder muito maior que ele nunca viu na vida, então ele nem entende como funciona o combate. Esse tipo de habilidade não explicada é realmente uma clássica do mangá. Sempre quando aparece um bossão brabo, normalmente ele tem técnicas que os protagonistas não têm nem chance de parar. E é isso que a gente está vendo aqui
nesse episódio. Tem um slow motion maneiro, né? O Jay Garcia pega a Bonnie e aí começa a esmagar ela, né? Flashback pra quando o Vegeta Ozaru esmaga o Goku na mão. Bota aí na tela, por favor, Alanzito, que vale muito a pena, porque esse barulho de ossos quebrando a Toei sabe fazer como ninguém há mais de 3 décadas. O Jay Garcia tenta matar o Luffy, o Frank, no último momento, manda aí o Strong Raito, dá um socão no Luffy. Coitado, né? Parece ali uma banana, uma casca de banana desmilinguida. E também a gente tem um momento que o Kizaru revela que ele tá ali cansadão, né? O Kizaru tá dando um migué, gente. Eu tenho que informar isso agora. Na época eu não pensava isso, mas agora eu penso. O Kizaru tá dando um miguezinho porque ele não quer ajudar muito o Jay Garcia Saturno nem matar o Vegapunk. Mas sobra pros funcionários sempre, né, galera? Segura. O Sanji, obviamente, faz de tudo pra parar, mas a gente vê que ele não consegue porque o poder que emana ali, a pressão, a aura do Jay Garcia é poderosa demais. Outro detalhe é a expressão no rosto da Bonnie. Todo episódio, as expressões faciais dos personagens são muito bem animados. Dá pra ver que teve esse carinho na movimentação, no detalhe, na arte. E justamente aí que a gente sente toda a dor e ódio dela quando acusa o Jay Garcia de ter matado o Kuma. É justamente esse sentimento de ódio tão poderoso que evoca as memórias do próprio pai. Essa aí é a janela, a porta de entrada para um dos grandes momentos do episódio. A gente vê os primeiros quadros desse flashback, eles voltam pro presente, a Bonnie tá presa e o Jay Garcia dá ordem. Todos mirem e atirem na cabeça dela. Ele estica a Bonnie como se fosse um prêmio, um alvo, e isso começa a nos remeter uma cena desenhada de maneira magnífica, com a Bonnie criancinha ali só com o cabelo rosa no foco e a dancinha com o seu pai Kuma fazendo tudum, 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 tudum. O clássico batuque de Nika, os tambores da libertação, um pai e uma filha compartilhando um momento ali sozinho. E, gente, vamos dar valor a essa técnica de animação. Toda a cena foi desenhada à mão, com lápis de cor, por um animador chamado Aome Mimei. E realmente o impacto é maravilhoso. Que artista incrível e mais uma cena que vai ficar para a história. E a transição é perfeita. No momento de angústia máxima da Bonnie no presente, a gente vê ela criancinha perguntando pro pai: Nika também vai me libertar? A história que é contada através de um mero batuque, de um barulhinho de onomatopeia, de uma frase do Kuma, vai se tornando cada vez maior. E a expectativa para ser salva pelo grande herói libertador acomete novamente uma criança curiosa, tanto no passado quanto no presente. Essa é a janela de transição para o flashback e é simplesmente brilhante, linda, emocionante, na minha opinião, genial. Um grande acerto da equipe da Toei Animation que trabalhou nesse episódio e dos tomadores de decisão. Os caras mandaram bem, não tenho o que dizer. E aí, de uma igreja pacata no reino de Sorbet, durante alguns minutos, a gente acompanha o lindo nascimento do bebê Kuma, rodeado de amor do seu pai, da sua mãe, de um médico que se importa com o seu bem-estar, mas que já revela uma questão aí. Clep, o pai de Kuma, tem sangue bucaneiro e o médico propositalmente fez questão de omitir esses detalhes para que não chamassem atenção. Como Jay Garcia, na sua forma monstruosa, comenta nesse episódio, para os bucaneiros, existir é um crime. E aí, claramente, o Clep não queria passar o sangue bucaneiro dele, ou não queria que descobrissem que ele tinha passado o sangue bucaneiro dele para o filho, né? Ele não queria que acontecesse exatamente o que acabou acontecendo. Mas antes disso, a gente curte a felicidade do bebê Kuma, que nos manda para o intervalo comercial com uma outra animação original da Bonnie criança comendo pizza com o papai Kuma. Sério, que transição linda de comercial e que realmente... Pô, vamos explorar a fofura da criança comendo pizza? Tudo bem, explorem. Eu tô aqui por vocês. Mandaram bem. Galera, do comercial pro resto do episódio, é drama, é dor, é sofrimento. Bem-vindo ao flashback do Kuma. Só vai ficar pior. Desculpa pelo spoiler. Basicamente, começa com um médico da família revelando que invadiram o hospital e descobriram que o filho do Kuma também é um bucaneiro. Isso, nitidamente, traz agentes do governo mundial que, rapidamente, numa perfeita vibe meio Gestapo, invadindo os estabelecimentos dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, começam a levar as pessoas embora. No caso, a família de Bartolomeu Kuma e até a pobre criança. Desde o início, Clep é mostrado como um homem que luta até o último segundo pela própria família. Mesmo que apanhe, mesmo que seja ameaçado, mesmo que tentem quebrar ou torturar ele tá sempre tentando. E esse primeiro momento que ele implora para pouparem a esposa e o filho é brutal. Mas nem a esposa, que não carrega sangue bucaneiro,
é poupada. Todos se tornam escravos, apesar que nesse início o jovem Kuma claramente não está entendendo o que está acontecendo, ele está brincando ali com as correntes. Essa brincadeira vai ficar séria em pouco tempo. Depois de muito apanhar e ser torturados, eles chegam em Marijoá. O pai, nitidamente, o que mais apanhou porque foi o mais que tentou resistir, mas até a mãe não está em bom estado. No momento que eles se separam, a última mensagem da mãe do Kuma para ele é: vá, Kuma, seja feliz, viva a sua vida, mesmo que ela seja muito, muito difícil. Essa é a última troca de palavra entre os dois. Kuma implorando pela sua mãe e sua mãe tentando passar uma última mensagem, talvez sabendo que daquela caminhada ela nunca mais retornasse para ver seu filho. Infelizmente, essa profecia sombria é uma mera realidade daqueles que estão à mercê do poder brutal e da tirania do governo mundial. Isso é extremamente óbvio, claro nesse episódio, e é exatamente o que te pega pelo coração. Você sabe que os vilões dessa história não têm nenhum tipo de pudor, empatia ou compreensão. Eles querem o extermínio e a subjugação daqueles que eles consideram criminosos por terem nascido. Clap é levado embora e a gente acompanha uma sequência de cenas com o jovem Kuma entendendo a realidade brutal dos Tenryubitos. Por ser um bucaneiro, ele é tratado como um escravo especial, um escravo raro, que consegue fazer truques melhores, carregar mais peso e ser abusado por mais tempo, antes de quebrar. Mais um brinquedinho dos sádicos Tenryubitos, e ele tem um mestre que é puramente brutal. O cara usa o chicote dele como se fosse uma espécie de tecla de fast forward, como se fosse uma coisa que fosse mudar ali o Kuma para ele ser cada vez mais forte, mais rápido, mais eficiente. Quando, na verdade, o cara só tá querendo expurgar ali a vontade dele de ser um completo tirano cruel. Mas essa cena gera outra cena muito dura, O Clap encontra o filho, o Clap tá no estado pior, ele perdeu o olho, ele claramente está apanhando e sendo brutalizado todos os dias. Mas ele ainda tenta sorrir, ainda tenta passar uma mensagem positiva pro filho, que já se inspirado pelo pai, fala que o mestre dele é maravilhoso, que o mestre dele é incrível, que ele é um cara bondoso, generoso, do bem. Essa força de vontade de querer proteger os sentimentos do pai, um pai que não é burro, sabe que o filho tá mentindo, mas não tem coragem de questioná-lo, simplesmente talvez sentir orgulho e vergonha. O Clap sente muita vergonha esse episódio todo. E essa próxima cena é o momento que fica mais nítido. Uma vergonha que não é culpa dele e que não é merecida, mas uma vergonha que o sistema de poder que deixa ele ser essa vítima o faz sentir, justamente porque ele se sente culpado por tudo que o Kuma e a esposa passam. Então, no momento que o Kuma pergunta sobre a mãe dele, o Clap não tem coragem de olhar nos seus olhos. Ele olha para frente e chora, se convencendo de que ela foi para um lugar melhor. Que melhor do que viver a vida que ele está vivendo, ser torturado todo dia, ele prefere que a esposa realmente não sofra dessa maneira. Mesmo essa resolução sendo tremendamente brutal e vendo o próprio filho dele tendo um destino diferente do da mãe. Ele chora e o Kuma entra em pânico, se desespera. Ele acabou de descobrir que perdeu a mãe da maneira mais brutal e o pai não queria nem contar pra ele de verdade. Depois de alguns segundos, a gente vê que o Kuma chora implorando pro pai e o pai acolhe ele, mas por esses segundos a gente entende a vergonha do Clap. Ele não quer olhar pro Kuma, ele não quer olhar e falar o que aconteceu e o que ele sente responsável por ter acontecido, por mais que, nitidamente na história, a culpa é dos Dragões Celestiais e é dos Tenryubitos. Essa vergonha da vítima é uma coisa muito sofisticada que o Oda traz pro mangá e pro anime, que eu acho que foi muito bem adaptado e muito bem representado. Então, One Piece, de novo, trazendo várias camadas muito profundas de desenvolvimento emocional. Não dá pra subestimar a maneira que o Oda retrata as histórias no mangá. E no anime, Clap conta a história sobre Nika, o deus do sol, sobre os tambores de libertação. Ele faz o barulho com a voz, tudum, 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 tudum. E ele vê o filho dele rir, sorrir. Tem um momento que ele esquece as dores, os sofrimentos, os ferimentos, a perda da mãe, o orfanato, a escravidão. Ele só tá feliz porque o pai tá fazendo uma dança engraçada, contando uma história esperançosa de um personagem incrível que vai tornar o mundo melhor no futuro. Esses passos, esse momento lindo, essa dança, tem um batuque sombrio no fundo. O anime traz, frame a frame, cada vez mais perto da porta, empunhando uma arma, 2 dragões celestiais. E aí, focado no sorriso inocente do Kuma, um tiro. O sangue jorrando na cara da criança tem um efeito grotesco, mortal, triste, incompreensível. Mas é a cena com o impacto necessário para representar o quão cruéis e brutais são os dragões celestiais.
esse é o momento, sem cerimônia, sem slow motion, sem grandes comoções, a morte do pai do Kuma. Ele, banhado do sangue do próprio pai, não consegue nem entender o que está acontecendo. E o motivo para tamanha tragédia? Shhh, faça silêncio. O silêncio eterno é o julgamento das pessoas mais injustas da obra. Isso nos leva ao flashback de God Valley. Já sem pai nem mãe, Kuma é um escravo que se encontra num lugar onde vai acontecer o jogo do extermínio, ou uma caçada, né? Como chama um festival anual onde os Tenryubitos vão e simplesmente matam os nativos, obtêm os recursos naturais e subjugam aquele país como mais um país sob a tutela do governo mundial. Lá os Cavaleiros Sagrados se encontram também e pela primeira vez a gente vê Figarland Garlin em ação. O rei nativo começa a reclamar aquelas questões absurdas, aquelas considerações bizarras do que eles estavam fazendo, com o seu próprio povo sendo escravizado na sua frente. E por essa reclamação ele é cortado imediatamente, morto, fazendo com que Figarland Garlin perca 10 mil pontos no torneio do extermínio. Aê, parabéns, Garlin. A gente tem algumas coisas para comentar. Muita gente falou que o esquema de cores do Garlin tá terrível, e eu acho que é de propósito, tá? O Oda sempre tá fazendo com que os dragões celestiais sejam ridículos, sejam palhaços, como essa questão de aristocracia, supremacia, superioridade que eles têm. É uma coisa negativa, uma coisa ridícula, uma coisa que não faz sentido, mas que eles usam pra se contar essa versão da história onde eles são deuses acima de tudo. E isso espelha muito uma certa monarquia europeia durante a Idade Média e durante boa parte aí da história. Cores também são status, símbolo de poder. No passado, você ser capaz de tingir de cores chamativas das suas roupas era um indício de que você era alguém cheio de grana. Então os Cavaleiros Sagrados têm essa combinação grotesca de azul com mostarda, com roxo, com vermelho. É tipicamente o que um aristocrata ostentação gostaria de fazer durante o século XVI, ou XV, ou XIV, enfim. Dá pra entender essa versão dos fatos. Então, a escolha de cores do Oda pode parecer ridícula, mas tem, na verdade, um embasamento histórico bem interessante e faz sentido, por mais que seja horrorosa. Figarland Garlin, você deveria se vestir no escuro, porque você é um bandido da moda, você é um criminoso. Os direitos humanos que você agride com a moda talvez sejam só menos ruins do que os de verdade que você agride quando mata as pessoas indiscriminadamente. Bom, até o Garlin tem fangirl, né? Depois dessa revelação, a gente descobre também que o Kuma escapa com a sua força de bucaneiro, né? Ele dobra as barras e mete o pé. Depois disso, a gente tem uma sequência onde os escravos ali da mesma unidade do Kuma, talvez, tem que ir atrás dele, porque senão eles vão ser executados, e eles conseguem finalmente espancar o Kuma até trazer ele de volta. Mas aí entra dois personagens incríveis. Ivankov e uma garotinha ali que tá ali comendo um pedaço de carne, dois ex-escravos que prometem ter um plano pra salvar a todos. E isso a gente vai acompanhar no próximo episódio. Galera, grande adaptação, lindo episódio, excelente momentos de animação, elementos diferentes, variados, eu achei bom demais. Deixa o like aí, se inscreve, dá essa moral pra gente, linkzinho na descrição, comenta aí o que você achou, paçoca biônica, um beijo, um queijo, é isso galera, e valeu!